Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 1 do PET número 7, nono ano. Antes de iniciar a atividade, vamos entender o gênero textual entrevista, que é o gênero textual que deverá ser lido para as questões. O que eu fiz aqui foi fazer a inversão. Veja que esta questão número 3, ela está no final da atividade, mas eu a inverti, alterei a ordem, para que nós entendamos este gênero textual que será necessário para a atividade número 1. Então vamos ler a questão. No nosso dia a dia, podemos obter informações por meio de perguntas dirigidas a uma pessoa que, pela sua formação ou função, tem algo relevante a dizer sobre um assunto de interesse público. Saiba um pouco mais sobre o gênero discursivo entrevista. A entrevista é um gênero jornalístico que se estrutura pela alternância entre perguntas feitas por um jornalista e respostas dadas pelo entrevistado. A finalidade da entrevista é obter informações sobre um tema de interesse geral ou sobre questões de natureza mais específica, relacionadas a aspectos da vida pública ou privada do entrevistado. Há diferentes contextos para a apresentação de entrevistas orais, no caso do rádio, da televisão ou vídeos que circulam pela internet. Podemos tanto ter acesso a uma entrevista no interior de uma reportagem, por exemplo, quanto a programas específicos destinados exclusivamente à realização de entrevistas. As entrevistas escritas, por outro lado, podem merecer espaço físico em revistas de circulação semanal. É muito comum também aparecerem em jornais diários, geralmente acompanhando uma reportagem mais extensa sobre um tema específico, ou com a finalidade de apresentar para os leitores o perfil de alguma personalidade de destaque no cenário nacional ou internacional. Então, em outras palavras, o objetivo do gênero textual entrevista é obter informações, está logo aqui em cima, vejam aqui, obter informações por meio de perguntas dirigidas a uma pessoa que, pela sua formação ou função, tem algo relevante a dizer sobre um assunto de interesse público. O entrevistado será sempre uma pessoa que, por sua formação, tem algo relevante a dizer. Então, depois da leitura sobre a entrevista, nós vamos destacar o seguinte: a entrevista é feita pela alternância entre perguntas e respostas. Então, está aqui no texto. Uma entrevista serve para quê? Então, uma entrevista tem qual finalidade? Então, a finalidade da entrevista é obter informações sobre um tema de interesse geral ou sobre questões de natureza mais específica relacionadas a aspectos da vida pública ou privada do entrevistado. Então, esta é a finalidade do gênero entrevista. Quais são os tipos de entrevista? Então, há as entrevistas orais e as entrevistas escritas. As entrevistas orais, é importante observar que elas vão aparecer em rádio, televisão ou vídeos que circulam pela internet. Então, estes são os canais em que circulam o gênero entrevista. E as entrevistas escritas, elas são veiculadas em revistas de circulação semanais e jornais diários. Após falarmos sobre o gênero entrevista, a atividade 1 nos traz um exemplo do gênero, que informa sobre
o coronavírus. É uma entrevista feita pelo jornalista da revista Veja, André Bernard, ao médico americano expert em vacinas, Gregory Poland. Então, Gregory Poland é professor da Clínica Mayo. Leia a entrevista com muita atenção, porque ela traz informações importantíssimas para nos orientar sobre esse momento tão difícil que a humanidade está passando. Depois do comentário e da leitura, vamos para a atividade número 2, que diz o seguinte: responda as questões abaixo a respeito da entrevista que acabou de ler. Letra A. Uma entrevista apresenta um tema, objetivos que são definidos previamente entre entrevistador e entrevistado. Qual é o tema e os objetivos da entrevista que você acabou de ler? O tema é o coronavírus, com o objetivo de mostrar a falta de acesso à saúde e a demora para uma resposta efetiva contra a pandemia de Covid-19. A letra B vem falando sobre as características do gênero entrevista. Veja, normalmente a entrevista é precedida por um título e por um subtítulo. A entrevista apresenta uma linguagem clara, de fácil compreensão, apresentando as perguntas de uma maneira lógica e ordenada. Antes de ler a entrevista, o leitor encontra 2 parágrafos de autoria do jornalista André Bernard. Qual é a finalidade desses parágrafos? Então, logo lá no início, antes da entrevista, há este parágrafo. E ele foi escrito para apresentar ao leitor quem é o entrevistado. Essa apresentação é importante, porque mostra que o entrevistado é uma pessoa que domina o assunto. E isso é relevante para dar credibilidade ao texto. Vamos para a próxima questão. Letra C. A entrevista compreende 3 momentos: uma introdução, as perguntas do entrevistador, respostas do entrevistado e uma conclusão. Qual é a relação entre o tema abordado na entrevista que acabou de ler e o perfil do entrevistado? Como a entrevista tem como tema o coronavírus, nada melhor que um médico expert no assunto que dedicou sua vida aos estudos das vacinas para falar sobre o tema. E, finalmente, a letra D. Podemos afirmar que o jornalista André Bernard se preparou para realizar a entrevista com o médico americano Gregory Poland. Que indícios dessa preparação podem ser identificadas nas perguntas feitas por ele? Exemplifique. Na apresentação do entrevistado, já começam os indícios de que o jornalista se preparou. Porque ele fala que Gregory Poland é um médico expert no assunto, por ter dedicado a vida aos estudos das vacinas. Então ele leu, ele se preparou, ele pesquisou sobre o médico. Então este é um indício de preparação do entrevistador. Nas perguntas também há marcas de que o jornalista se preparou, como na primeira pergunta, em que o entrevistador diz que a Covid-19 desnudou a precariedade da saúde em regiões como a América Latina. Então, ele sabe dessa informação, então, ele se preparou antes, por isso ele faz essa pergunta. Outro exemplo é quando o entrevistador pergunta sobre o que se sabe sobre as sequelas. Então, o entrevistador sabe que a notícia que a Covid-19 provoca sequelas nas pessoas. Há vários indícios, então, de que André Bernard se preparou para a entrevista. Eu fico por aqui
Bons estudos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!